Injeção eletrônica diesel. Vamos começar falando assim, para que o motor tenha o correto funcionamento, tá? Eu tenho que encher o cilindro com uma quantidade de ar de combustível em valores ideais, quantidades ideais, para que ele tenha uma explosão correta, uniforme, e eu tenha a melhor condição de funcionamento. Isso aqui dá um exemplo da curva de destilação do diesel. Então ele está num ponto intermediário da torre de fracionamento, como é chamado. Então vocês podem ver ali que o diesel, tá, ele está abaixo do destilado médio, que é o querosene comercial. Ele tem uma faixa de ebulição de 250 a 360 graus Celsius. Nesse ponto da curva, a refinaria lá retorna, ela coleta o óleo diesel, é direcionado para os tanques e tudo mais. Então tem todas as curvas de destilação do petróleo bruto. Flávio, eu não trabalho com refinação de petróleo, tudo bem. O ponto de fulgor, o que é o ponto de fulgor? É a temperatura mínima na qual o combustível ele desprende, ele libera vapor suficiente para esse vapor entrar em contato com o oxigênio e a partir daí poder ter uma combustão. Vocês podem ver que o óleo diesel ele tem um ponto de fulgor de 62 graus Celsius ou mais. Olha o ponto de fulgor da gasolina, menos 43 graus Celsius. Quer dizer o quê? Com 40 graus negativos, a gasolina já desprende vapor. O que queima a gasolina é o oxigênio. Só que para a gasolina queimar, ela tem que liberar vapor. Líquido não queima, porque líquido não mistura com gás. Eu tenho dois estados diferentes da matéria: gasolina em estado líquido e ar. A gasolina tem que vaporizar. Para ela vaporizar, ela tem que sair do estado líquido. Qual é a temperatura mínima? 43 graus Celsius. Olha a temperatura do diesel. Ele só consegue liberar vapor. Não tem nenhum problema de eu ficar aqui embaixo, correto? Posso ficar aqui para interagir mais com o pessoal? Eu estou no mesmo nível deles, eu não estou acima deles. Então eu estou no mesmo nível de todos, eu me sinto melhor aqui. Então vocês podem ver que o óleo diesel, ele só libera vapor acima de 62 graus. Abaixo disso ele fica líquido. E se ele está em estado líquido, Bruno, meu amigo Bruno Jacabala de São Paulo, um irmão de coração, ele não vai conseguir misturar com ar. E se ele não misturar com ar, ele não vai pegar fogo. Tudo bem. Esse é o ponto de fulgor, a temperatura mínima na qual o líquido libera vapor para misturar com oxigênio. O ponto de autoignição é aquela temperatura mínima na qual o ambiente onde esse vapor está exposto, misturado com oxigênio, ele pode entrar em combustão espontânea, sem depender de um agente externo, sem ter uma centelha, sem ter uma chama. Então qual é a temperatura mínima de combustão da gasolina? 246 graus, mais ou menos, de 256 a 257 nessa faixa. Olha a temperatura do ponto de fulgor do diesel, 210 graus. Então, se o diesel estiver exposto a um ambiente que o ar esteja a 210 graus, ele entra em combustão, sem depender de um agente externo. Tá? Os motores de ciclo Otto, nós temos ignição por centelha. Eu dependo de um iniciador. Eu tenho lá o triângulo do fogo: gasolina em estado líquido, oxigênio e mais um iniciador, que no caso é a centelha da vela de ignição. Tá? Então, esses motores de ignição por centelha, eu vi que nos motores de ciclo Otto, o ponto de fulgor da gasolina é 43 graus Celsius, é o ponto que ele já libera vapor para misturar com oxigênio. O ponto de autoignição é 257 graus. Então, se a temperatura dentro da câmara de combustão chegar a 257 graus, sem a vela dar a centelha, a gasolina entra em combustão espontânea. Tá? Lá nos anos 80, até os anos 80, usava-se chumbo no Brasil para aumentar o ponto de autoignição da gasolina. Só que aí, como o chumbo é cancerígeno, quando ele queima dentro da câmara de combustão, ele libera chumbo para a atmosfera. Isso estaria a metade da população brasileira com câncer de pulmão ou uma série de outros cânceres por causa do chumbo vaporizado durante o processo de combustão. Aí o governo baixou uma portaria e disse assim: ó, a partir de hoje não usa mais chumbo. Tá, mas o que nós vamos botar para aumentar a octanagem da gasolina? Põe o álcool.
O ponto de alta ignição do álcool é 454 graus Celsius. Quando pega lá 25% de álcool e adiciona na gasolina, a gasolina é 257. O álcool é 454, 200 graus a mais. Quando eu botar 25%, o ponto de alta ignição da gasolina foi para 340 graus, 330. Aí eu consigo dar taxa de compressão para melhorar o rendimento do motor. Então foi a maneira de substituir o chumbo na época, botando o álcool AHC, álcool anidro etílico combustível aqui, ó. Então eu subi esse ponto de alta ignição aqui. Aqui vamos dar um exemplo, um motor de 280 cavalos a 6.200 RPM. Em que momento do funcionamento do motor o injetor fica 100% do tempo aberto? Ou o injetor do carro a gasolina não fica 100% do tempo aberto? Será que ele consegue ficar 100% do tempo aberto? Ou ele não fica? Na suposição de vocês. Pode ir, qualquer um aí. Uma resposta só. Não fica. Não fica. Ou fica? Não sei. Vamos entender aqui então. Esse motor aqui, um motor Honda, ele tem uma taxa de 10,5. Ele tem um ponto de alta ignição gasolina pura de 257 graus Celsius. Tá? O que vai acontecer? Nessa situação aqui, ele dá 6.200 rotações em 60 segundos. É o ponto de potência dele. Ele produz 280 CV a 6.200 RPM. Isso dá 103 rotações por segundo. Você sabe o que é isso? Em um segundo o motor dá 103 rotações. Você sabe o que é o motor dar uma rotação em 9,68 milissegundos? Sabe o que é o pistão estar em cima e voltar lá em cima de novo em 9,68 milissegundos? É muito rápido. Ele dá meia volta em 4,84 milissegundos. Quantas voltas o fabricante tem que dar, Bruno, para dar um ciclo completo de ignição no motor? Quantas voltas é? Não é 2 voltas, fabricante? Quando o motor dá 2 voltas, não é o ciclo completo? Explodiu os 4 cilindros? Dessas 2 voltas completas, mais ou menos, quais são as 4 fases do motor lá? Admissão, compressão, explosão e descarga. Mais ou menos 180 graus, a metade do ciclo. Então, esse motor girando a 6.200 RPM, ele dá meia volta em 4,84. É o tempo que a válvula de ignição está aberta, puxando ar e gasolina misturada. Por quê? Eu tenho formação de mistura externa. Onde é que eu injeto a gasolina no carro? Onde é que eu injeto a gasolina no carro no motor ciclo? Injeto na válvula de admissão. Por que injeta na válvula de admissão? Eu não tenho que tirar a gasolina do estado líquido para o gasoso? Qual é o ponto ideal que está quente durante o processo de combustão? A haste da válvula de admissão. Qual é a função da válvula de admissão? Fazer transferência térmica do processo de combustão. Ela coleta o calor e transfere o calor para o cabeçote. Então ela está aquecida. Quando eu injetar a gasolina no estado líquido aqui, ela sai do líquido para o vapor. Pronto, eu formei uma atmosfera ideal, uma atmosfera gasosa, de vapor de gasolina. Quando a válvula de ignição abre, a pressão atmosférica é maior do lado de fora da borboleta. A pressão atmosférica vai encher aquele buraco que está faltando ar lá dentro, que estão descendo. Ela empurra essa massa gasosa. Então eu tenho formação de mistura externa no carro a combustão. Flávio, eu vim aqui falar de diesel, não vim falar de carro. Beleza, agora eu vou começar a falar de diesel então. No motor ciclo diesel, eu tenho ignição por compressão. Tem vela de ignição no veículo diesel? Não tem vela de ignição. Então, eu vou queimar o diesel pelo processo de compressão. Como assim? O ponto de fulgor do diesel tem que ser maior que 62 graus. É o ponto que o diesel libera vapor para ele misturar com oxigênio para poder entrar em combustão. Nesse caso aqui, eu não tenho vela de ignição. O que eles fizeram então? Eu sei que o ponto de autoignição do diesel é 210 graus. Se o ambiente que ele está exposto estiver igual ou superior àquela temperatura, o diesel entra em combustão espontânea. Tá? Ismael, vai ficar aí? Controla o tempo para mim. Só vai me dizendo de 10 em 10 minutos, por favor. Por causa de cumprir o horário com o pessoal que está aqui. Passou 10.
Olha aqui um motor Scania, um 440 CV a 1900 RPM. Nossa, isso aqui é motor de baixa rotação, alto torque, ele tem potência e tem um torque elevado. A taxa desse motor é 17,3 para 1. O ponto de autoemissão dele continua em 210 graus Celsius. Só que agora eu tenho informação de mistura interna. Como assim informação de mistura interna? Imagine esse motor girando a 1900 RPM. Eu não vou misturar a gasolina na válvula, não é? Ele tem vela de ignição dentro do cilindro? Não. Como é que é o processo de combustão? É por calor. Como assim calor? Eu vou pegar o ar admitido e vou comprimir ele muitas vezes. Nesse momento que eu comprimo o ar, ele eleva a temperatura dele. Então, nesse motor girando a 1900 RPM, ele dá 31 rotações por segundo. Ele dá uma rotação a cada 31 milissegundos. Ele leva meia rotação, que seria a fase de admissão de ar dele, dentro das duas voltas do motor, meia volta é puxando ar. Ele leva 15 milissegundos para puxar a massa de ar girando nessa rotação. Nem estamos falando com 2 kg de pressão de turbina. Um Scania desse aí puxando, tracionando 40 toneladas, a turbina velha vem vermelha lá, tá? Então vem metendo ar lá para dentro. A válvula abriu, o ar entra forçado para lá. E mais a taxa ainda. Então é 2 kg de ar na entrada e mais a taxa que vai comprimir 17 vezes a massa inicial. Então, se ele dá uma rotação a cada 31 milissegundos, ele dá 11,39 graus de giro vermelhinho em cada 1 milissegundo. Você sabe que em 11 milissegundos o vermelhinho geraram 11 graus aqui, ó. 1 milissegundo, 11 graus. No carro a gasolina, onde é que eu injeto a gasolina? Na racional de admissão. E no diesel? Dentro do cilindro. Só tem um problema. Quais são os 4 ciclos do motor lá? Admissão, compressão, explosão, expansão e a descarga final. Eu posso injetar diesel na admissão? No momento da admissão? Não, porque ele não teve a ignição. O que comprime, o que queima o diesel é a compressão elevada. Eu posso injetar quando eu chego no ponto do humor inferior? Não, não é ponto ideal ainda. Eu posso injetar diesel quando ele está subindo? Não. Eu posso injetar diesel quando está em descarga? Não. Qual é o melhor momento de queimar o diesel? Quando ele está em PMS absoluto. Quando ele está em PMS absoluto. Por causa que é nessa janela de tempo muito estreita que eu vou comprimir o ar. Como ele é ignição por compressão, eu comprimo o ar a 17 vezes o volume. Essa compressão eleva a temperatura do ar a mais ou menos 500 graus Celsius. Aí eu criei um ambiente ideal, altamente oxigenado e com alta temperatura. Imagina um motor de, vamos falar, um motor de 16 litros lá, um V8 16 litros, é 2 litros de ar por cilindro. É 2 litros de ar por cilindro lá. Se ele tiver uma taxa de 20 para 1, ele comprime, nem estou falando de pressão de turbina, pressão atmosférica. 2 litros de ar a pressão atmosférica. Quando ele sobe e ele comprime 20 vezes a massa inicial. 20 vezes a massa inicial vai em 100 mililitros, 2 copinhos de cafezinho. É muito ar comprimido num espaço tão pequeno. Então o ar ele teve um pico de temperatura exponencial. Então eu formei ambiente ideal. Então nos motores de diesel eu tenho que admitir o ar comprimido ele lá dentro do cilindro. Essa compressão do ar, na faixa de 20 para 1, eleva a temperatura para 500 graus. Isso gera calor. Então eu estou formando um ambiente ideal. Aí eu vou injetar esse diesel lá dentro da câmara. Pronto, era o que eu queria. Queimar o diesel, mas eu não tenho a ignição. Eu vou queimar o diesel pelo aumento brusco de temperatura de ar, comprimindo ele a altas taxas. Aí ele dá um pico de pressão a 500 graus Celsius. O ponto de fulgor dele é 210. Então eu tenho ambiente oxigenado a alta temperatura. Só que o meu problema, eu tenho uma janela de tempo muito pequena. Eu tenho que botar muito diesel dentro do cilindro num tempo muito pequeno. Então aí eu vou ter que elevar a pressão de injeção.
Quando eu elevo a pressão de injeção, eu obrigo o diesel a passar na ponta do injetor com uma velocidade muito grande. Então, para fazer isso aí, eu vou ter que botar o injetor dentro da câmara de combustão. Ele estando dentro da câmara de combustão, vai ter o melhor momento, a melhor situação para fazer essa injeção de diesel aqui. Nesse ponto vai entrar uma central eletrônica, um sistema de controle eletrônico. Ele consegue proporcionar a exata dosagem de combustível em relação ao ar que entra, em função da carga do motor. Esse motor ele está tracionando uma carga, uma baixa carga, só o veículo, só a carreta, o caminhão, ou ele está tracionando 10, 12, 15, 20, 40 toneladas. O que ele está puxando? E também no exato momento em questão, a minha janela de injeção ela é muito pequena. Eu tenho muito pouco tempo para injetar diesel. Se eu fizer uma injeção de 1 milissegundo, o Brebequim gira 11 graus. Então eu tenho que saber o exato momento de fazer essa injeção de diesel. A única maneira precisa é botando uma central eletrônica. Ela vai ser responsável por isso. Ela que vai cuidar disso aí. Então vamos começar a falar de alguns sistemas aqui. A central, ela tem um valor alto de injeção. Ela se baseia nas variáveis dos nossos sensores, que vocês conhecem: rotação, fase, pressão de tubo, temperatura de ar, de motor e pedal do acelerador. Pedal é requisição. Pedal só diz a requisição. Pedal é a única interface que liga o homem com a central. Nenhum outro sensor está ligado com o homem. O único sensor que está ligado com o homem é pedal. Onde é que está a pressão do turbo? Dentro do coletor. O homem não tem acesso a ele durante o funcionamento, porque quem mexe no valor dele é a pressão de ar. Onde é que está a temperatura do motor? Da válvula